O que torna a tua rosa tão especial é o tempo que dedicas a ela. Essa é uma frase célebre de Saint-Exupéry que está no livro do Pequeno Príncipe. Baseado nessa afirmação de Saint-Exupéry, também podemos nos perguntar o quão especial é Jesus para nós. E também podemos responder, é o tempo que nós dedicamos amando Jesus e que torna ele especial para nós. Veja, por exemplo, São Pio de Pietrelcina, no século passado, ele celebrava a missa de manhã bem cedo e passava até o meio-dia em ação de graças por todas as graças que Jesus tinha derramado naquela Eucaristia. E pela tarde, então, ele passava desejando novamente estar no outro dia, né, fazer essa comunhão com Jesus na Santa Missa de manhã. É preciso que nós desejemos estar na presença de Jesus. Ele se dá todos os dias para nós, mas é preciso que nós façamos uma violência contra nós mesmos, essa violência de amar Jesus acima de todas as coisas desse mundo. Essa é a proposta que ele tem para nós e que está no livro de São João, capítulo 6, versículos 46 e seguinte. E aqui ele vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Eu sou o pão, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Veja, aqui Jesus, ele divide o seu discurso como se fosse assim em dois pães, vamos dizer. Como na Santa Missa. Na Santa Missa nós temos o ombão da palavra, né? Que Jesus, palavra, está presente. E no altar do sacrifício nós temos Jesus eucarístico. Tá? E aqui Jesus fala que ele é o pão do céu. O que é o pão que veio do céu? Como o maná deu a vida para os judeus durante aqueles 40 anos, Deus, Jesus, Deus, pão do céu que veio, alimenta todo o universo, todas as coisas. Mas na segunda parte, Jesus fala então do pão que ele há de dar, que ele haveria de dar, que é que nos ressuscitaria. Mas daí vai depender o quanto nós desejamos esse pão. Porque o sacramento ele não é automático, ele tem sim a eficácia, mas vai depender do quanto nós desejamos, de quanto nós queremos estar com ele. Certa vez eu fiquei escandalizado com na verdade um sacerdote, mas um teólogo, que ele disse assim, baseado numa afirmação dos santos, diz assim: é mais importante a oração do que a Eucaristia. Eu fiquei assim, nossa, mas a Eucaristia é o que nós temos de mais precioso, né, na igreja. Sim, de fato. Mas se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não desejarmos estar na presença de Jesus, de nada adianta comungar. A Santa Missa que nós vamos não vai passar de um evento social. Existem duas preparações para a Santa Missa. Existe a preparação remota e a preparação próxima. A preparação remota é aquela que nós nos preparamos através da nossa vida. O que nós fazemos quando trabalhamos, quando nós conversamos com as pessoas. Tudo isso deve refletir a imagem de Deus também em nós. E a preparação próxima, no momento então que a gente decidir ir na missa, a partir dali já está valendo a Santa Missa. Veja, nós não podemos ir para a Santa Missa, de repente, num carro ali, discutindo entre família, ou escutando coisas do mundo. Não, nosso coração já tem que estar voltado para aquela Santa Missa. São Francisco de Assis vai dizer que os anjos contam até os passos que nós damos para ir para a Santa Missa. E no céu, nós teremos a recompensa por esse esforço que nós fizemos, para estar com Jesus na missa, para estar na presença de Jesus, né? Para estar com Jesus. Santo Agostinho vai dizer o pão do céu prefigurado pelo maná. Esse é o pão que nós falamos, que Jesus fala na primeira parte, né? O pão eucarístico, ele é prefigurado pelo altar de Deus. Aqueles sacrifícios que se faziam de imolação no altar. Então, são esses dois pães, né? Ambos são sacramentos, diversos quanto à figura, mas iguais quanto ao significado.
porque o maná que desceu do céu, esse era apenas uma prefiguração da realidade do pão vivo, de Jesus, pão vivo, que havia de vir e veio em Jesus Cristo, né? Então é preciso estar na presença de Deus. É preciso desejar estar na presença de Deus, né? Jesus vai explicar a seguir que por que se chama a si mesmo de pão, né? No que diz respeito à divindade que nutre todas as coisas, mas no que diz respeito à natureza humana, é o verbo de Deus que assumiu a carne, né? E veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Todos aqueles sacrifícios que se faziam nos altares ao longo de 4.000 anos, não adiantou. Mas Jesus veio e se deu em sacrifício. Ele deu a sua vida, ele falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor, né, de vós. Então Jesus deu a sua vida num ato de imolação. Para quê? Para que eu hoje vá à Santa Missa, desejando mesmo fazer essa comunhão com Jesus. E depois de comungar o corpo e o sangue de Jesus, eu fique pelo menos 15 minutos adorando a Jesus que está no meu coração, substancialmente no meu coração. É isso que Jesus quer para nós, é essa intimidade com Ele, para poder estar também no céu com Ele para todo sempre. Deus te abençoe.